Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de História de vocês e a gente se encontra para, mais uma vez, a gente conversar sobre história, né? Eu sou um homem negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode e o cabelo cortado bem baixinho. Eu estou sentado, eu estou vestindo uma camisa preta. Atrás de mim tem alguns logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e do município de Feira de Santana. E a frase Caminhos da Educação. E bora fazer, né, gente, mais um caminho da educação que vai levar a gente a conversar um pouco sobre a Mesopotâmia, uma civilização importantíssima da história, que é o que eu preparei para a gente tratar hoje, certo? Então vamos lá. Mesopotâmia. Meu e-mail tá aí meu nome, a escola que eu trabalho, né? A Jonatas Teles. E o meu e-mail, qualquer sugestão que vocês possam ter, qualquer coisa que queiram falar, basta escrever para mim, tá certo? Então vamos lá, gente. Antes de falar de Mesopotâmia, eu quero relembrar com vocês qual foi o tema de uma de nossas aulas anteriores, né? Que foi a pré-história, a história, a descoberta do fogo, as primeiras ferramentas, a invenção da agricultura e o papel das mulheres no Neolítico. Nessa aula anterior, eu mostrei a vocês como, durante o período neolítico, uma série de inovações foram acontecendo, uma série de alterações que fizeram com que os seres humanos que viviam em bandos, coletando alimentos e caçando, pudessem se estabelecer num lugar e se fixar. E a grande invenção que permite isso é a invenção da agricultura. Como a invenção da agricultura, ela altera para sempre a vida humana e faz com que o homem se estabeleça em um lugar. Bem, esse homem que se estabeleceu em um lugar, ele tem uma vida muito mais estável, né? Muito mais normal, muito mais comunitária. E o bando, ele acaba se tornando uma sociedade. O bando de pessoas que migravam, vivendo nas cavernas, né? Como a gente tem sempre em mente, quando ele para num lugar, domina a agricultura, para num lugar, estabelece uma comunidade, ele já tem uma vida social mais avançada e ele começa a apontar líderes. Desses líderes, começa a aparecer uma coisa que a gente chama de Estado. E essa aldeia inicial, ela acaba se desenvolvendo, ela acaba se tornando uma cidade. E é esse o contexto da aula de hoje, a transformação da aldeia em cidade e o que vem depois. Então, nessa aula, a gente vai conversar sobre a Mesopotâmia, no sentido de que eu vou tentar mostrar a vocês o nascimento das primeiras civilizações que vão surgir nessa região, o nascimento das civilizações, dos primeiros impérios, dos primeiros governos, dos primeiros reinos. O nascimento, quando a vida da sociedade ela se torna mais complexa do que o que ela tinha sido até então. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês, porque é uma das civilizações que mais vai aparecer, né? Você já ouviu falar na Babilônia? O que vem em mente quando vem essa palavra? É uma palavra que é muito conhecida, assim, na nossa cultura, né? Quem é religioso, na Bíblia aparece muito a Babilônia. Quem curte o reggae, no reggae ela também aparece sempre, essa cidade da Babilônia. Eu até trouxe uma música para vocês, na qual a Babilônia, ela aparece. E aí eu quero que vocês parem um pouco para pensar se o modo como a Babilônia aparece nessa canção é positivo ou é negativo. Daqui a pouco eu explico também um pouco disso, sobre as visões positiva e negativa que se tem acerca da Babilônia.
incendiário do sistema. Eu sou o incendiário do sistema. Olha, minha querida, não tenha medo. Olha, minha querida, não tenha medo. Aquele mesmo Senhor que tantas vezes falei, Ele sempre estará aqui. Ele sempre estará comigo. Olha, minha querida, não tenha medo. Olha, minha querida, não tenha medo. Se por acaso o sistema quiser tirar minha vida, talvez até possa conseguir. Porém, minha alma nunca. Porém, minha alma nunca. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Toda brutalidade virá. A brutalidade virá. Toda brutalidade virá. Oh, virá. A brutalidade virá. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu ponho fogo na Babilônia. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu ponho fogo na Babilônia. Se por acaso o sistema quiser tirar minha vida, talvez até possa conseguir. Porém, minha alma nunca. Porém, minha alma nunca. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Toda brutalidade virá. A brutalidade virá. Toda brutalidade virá. Oh, virá. A brutalidade virá. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu ponho fogo na Babilônia. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu toco fogo. Eu ponho fogo na Babilônia. Não, não, vocês não. Não, 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 não. Yeah. Oh, yeah, Pois é, gente. A gente volta, né, às questões que eu fiz mais cedo. Você já ouviu falar na Babilônia? O que vem à sua mente ao ouvir essa palavra? Bem, a gente ouviu essa canção, cujo título já diz, né? Eu toco fogo na Babilônia. Talvez você até já tenha ouvido essa música. E ela tem relação com o tema do estudo da gente de hoje, né? E a obrigação da gente ir um pouco mais, avançar um pouquinho, refletir um pouco, tentar entender esse contexto e estabelecer essa relação. Bem, Babilônia é um dos povos que a gente vai estudar hoje. E foi um povo muito poderoso, vocês vão quando voltar a falar deles, vocês vão entender o quanto. E ele conquistou uma série de povos que havia na região em que ele existia.
ele se estabelece como o primeiro império da história. E um desses povos que estavam tendo tensão com a Babilônia é o povo hebreu, que vai ser tema de um futuro estudo da gente. E esse povo hebreu, ele é muito importante na construção da Bíblia. E aí, para o povo hebreu, a Babilônia era aterrorizante, porque era um inimigo mais forte que estava no entorno deles. E daí que veio essa concepção da Babilônia como um risco, como um perigo. E a religião dos hebreus, que vai influenciar a religião dos cristãos, que é a predominante aqui no Brasil, sempre carregou essa visão da Babilônia como algo negativo. E aí esse cantor, o Edson Gomes, que é um cantor de reggae daqui da Bahia, quando ele faz a canção dele, ele sempre introduz essa visão que vem lá dos hebreus, que é um povo que a gente vai estudar, de que a Babilônia como um elemento poderoso, um inimigo mais poderoso, que significava como uma ameaça. E ele, através da fé dele, né, que ele deixa claro na música, ele busca tocar fogo nessa Babilônia numa visão mais otimista. Daqui a pouco eu retorno a falar da Babilônia, que é um dos muitos povos que a gente vai estudar hoje. Povos, porque a Mesopotâmia, essa região que eu estou falando, ela vai ser o berço não de um povo, mas de vários povos. Vocês veem aqui no mapa onde ficava a Babilônia, vocês veem toda essa região aqui, a Síria vai ficar mais ou menos aqui, e esse é o chamado Crescente Fértil, e é onde você tem o rio Tigre e o rio Eufrates. O Crescente Fértil é toda essa região, mas o foco da gente hoje vai estar nessa aqui, nesse pedaço do Crescente Fértil, que é onde ficava a Mesopotâmia, que é essa região banhada por esses dois rios, o Tigre e o Eufrates. Era uma região um tanto quanto complicada de se viver, porque os rios, apesar da região ter um pouco ser desértica, os rios acabam irrigando essa região, irrigando até demais na época das cheias. Porque quando havia cheia, o solo, ela molhava demais o solo, e quando recuava, ficava um solo pantanoso, um solo muito úmido, excessivamente úmido e difícil de cultivar. Outras épocas do ano era uma seca terrível na região, ou seja, as pessoas viviam entre excesso e falta d'água, e era uma região complicada do cultivo. E nesse período histórico que eu estou falando aqui, que vai mais ou menos entre o ano de 2500 em algum momento do século 7 a.C. Lembra que eu expliquei, né? Quando a gente fala de antes de Cristo, o tempo conta ao contrário, os anos vão contando ao contrário, né? 2500 anos antes de Cristo nascer, até mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer. Então, não é uma civilização só que vai existir na Mesopotâmia, são várias. Eu vou começar falando isso. São civilizações, no plural, como eu estou colocando. E a primeira civilização que eu vou tratar são os sumérios. Os sumérios, gente, é uma cultura muito interessante, porque ela tem grande importância, porque todo o desenvolvimento cultural que acontece nessa região, ela tem a ver com os sumérios. Eles são um povo muito relevante pelo seu pioneirismo. Assim, a gente vai falar daqui a pouco, quando voltar a falar de Babilônia, do Código de Hammurabi, que é considerado o primeiro código legal que a gente tem conhecimento. Só que esse Código de Hammurabi é bastante inspirado em outros códigos que os mesopotâmios fizeram. E a primeira cidade que veio a existir na história, a primeira cidade-estado, que é uma cidade independente, uma cidade que funciona como um pequeno país, vai aparecer também na Suméria, que é a cidade de Ur. Quem estuda a Bíblia já deve ter ouvido falar, né? Havia na terra de Ur, o livro de Jó se passa lá, é a primeira cidade da história. E era uma civilização também que tem uma religião muito forte. A vida do Mesopotâmia era centrada na religião.
e eles criaram uma série de elementos que acompanham a gente até hoje. A nossa crença em um dilúvio, a crença de muitos em um dilúvio tem muito a ver com a cultura suméria, dos sumérios. Pois bem, então esse foi o povo sumério. Outra civilização que eu acho que é importante a gente falar, voltar a falar, é a Babilônia. A Babilônia, ela é a primeira civilização, como eu estou colocando, os sumérios, eles foram ávidos em construir cidades. E eles criam muitas cidades, cidades que funcionavam como pequenos países. A Babilônia era uma cidade. Só que a Babilônia, ela teve o mérito de conquistar as cidades ao redor. Uma cidade que ia e dominava outras. E ela acabou se constituindo como um império. O que é império? É uma cidade que acaba conquistando outras e alongando e expandindo seu território. E a Babilônia é o primeiro império da história. É a primeira cidade que consegue dominar as cidades ao seu redor e se tornar um império. Uma grande realização babilônica, como eu estou colocando, é a elaboração desse código de leis, né? O código de Hammurabi. Hammurabi foi o grande imperador da Mesopotâmia e ele criou um código de leis, um código legal. E esse código de Hammurabi, ele trazia regras e leis que regulavam toda a vida humana na Babilônia. Essa imagem que vocês veem aí é um pedaço desse código, essa imagem do slide. Então é isso, mas a gente tem que sempre levar em conta também que esse código de Hammurabi sofreu grande influência dos códigos sumérios que vieram antes. E aí eu volto para a canção, né? Aí vocês percebem o quanto que a Babilônia era poderosa como império, se expandiu, acabou causando terror nos povos ao redor, e por isso tem essa imagem da Babilônia como o inimigo mais poderoso, o sistema, como falam hoje. Quando vão representar, falam sempre na Babilônia. O terceiro povo que eu separei para vocês, a terceira civilização, são os assírios. Os assírios são uma civilização também muito interessante, porque eles são lembrados como um povo extremamente guerreiro e que tinha uma máquina de guerra poderosíssima. É conhecida a fama dos assírios. Eu me lembro quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha um videogame que... não é um videogame bem atrasado, né, perto do que muitos de vocês podem jogar, mas era um joguinho de videogame que a civilização assíria era o exército mais poderoso. E, de fato, nesse período, a Síria era um exército extremamente brabo, gente, brabo. Quando a Síria conquistava um povo, eles ou pegavam toda a população e levavam para a Síria para ser escravizado, ou matavam todo mundo. E isso criava um terror também muito grande. Naquele entorno, as pessoas temiam muito a Síria, e a Síria também é importante, ela é lembrada muito para a gente, porque a cidade de Nínive, que está lá na Bíblia, era a capital da Síria. Lembra de Nínive, lá do livro de Jonas? Quem já leu a Bíblia deve ter visto isso. Nínive era a capital da Síria, ok? Então, pessoal, do que a gente falou hoje? A gente falou da localização da Mesopotâmia, destacando um pouco sobre os sumérios, os babilônicos e os assírios, esse povo bravo que foram os assírios, né? É isso mesmo, chegou a hora da atividade. Bora lá? Quais são as questões? Vocês vão me falar por que a gente se refere às civilizações da Mesopotâmia e não civilização mesopotâmica, por que a gente usa o plural? Vocês vão falar um pouco sobre o Crescente Fértil, o que eram as cidades-estados, falar um pouco sobre os feitos que a Babilônia estabeleceu durante o governo de Hammurabi e como os assírios costumavam tratar os seus prisioneiros de guerra. 5 questões, mas são 5 questões facinhas, né? Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade em responder. É só lembrar da aula, voltar, se precisar, e seguir em frente. Então, minha gente, feliz por ter estado com vocês por mais um dia. Eu deixo aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês. Meu e-mail está na tela. Qualquer questão, vocês anotam aí
escrevem, me perguntam, professor, não entendi isso, não entendi aquilo, volta que eu volto. E é isso, galerinha. Um abraço e até a próxima, viu? Tchau.